graça e a paz do Senhor Jesus. Seja muito bem-vindo a essa sala de aula virtual da nossa Escola Bíblica da Igreja Batista Central de Taguatinga. É uma alegria ter você aqui. Eu quero te convidar a permanecer conosco até o final. Nós vamos juntos estudar a Palavra de Deus, meditar, refletir sobre ela, ter a nossa vida edificada na presença do Senhor. Mais uma vez eu digo a você, você é muito bem-vindo aqui. Vamos orar? Vamos falar com o Senhor? Querido Deus, amado Pai, muito obrigada porque estamos em Sua presença. Porque mesmo distante, mesmo longe uns dos outros, Pai, nós podemos estar reunidos no nome do Senhor e sabemos, Deus, que o Senhor está entre nós. Nessa hora eu quero pedir que o Senhor abençoe a vida dessa pessoa que está estudando comigo, que está acompanhando essa aula. Que o Senhor esteja no seu lar, com a sua família, que o Senhor esteja, Deus, com o seu coração, com a sua mente, abençoando, Deus, e guardando essa vida. Cuida da nossa igreja, cuida do povo do Senhor reunido em teu nome, através das redes, através da internet. Usa, Deus, a tecnologia para a expansão do seu reino. Em nome de Jesus. Amém e amém. Nós estamos estudando Provérbios aqui nessa classe e já estamos quase acabando. Hoje o nosso capítulo é o capítulo 29. Você pode pegar a sua Bíblia para acompanhar conosco. O tema da nossa aula é: a sabedoria instrui contra a rebeldia e a insubordinação. Um tema que vai dar continuidade a muito aprendizado que nós já adquirimos até aqui. Há muitas coisas que nós já aprendemos sobre o caminho do sábio, sobre o caminho do tolo, sobre o homem sensato, sobre o homem insensato. Neste capítulo você vai perceber que nós vamos falar um pouquinho de muitos temas recorrentes ao longo do livro. Então acompanha comigo primeiro o conceito de rebeldia e insubordinação. Vamos lá. Rebeldia, ato de rebelar ou rebelar-se, qualidade de rebelde, ato de lutar contra alguém ou alguma coisa, usando força ou argumento. Oposição, resistência, comportamento que se caracteriza pela desobediência, obstinação ou rebeldia. Insubordinação, característica do que é insubordinado. Falta de subordinação, desobediência, ato de se levantar, de se insurgir contra a autoridade ou ordem estabelecida, revolta ou rebelião. Muito bem, você vai ver ao longo do capítulo e ao longo dos versos que nós vamos estudar que essas características estão muito presentes, tanto a rebeldia quanto a insubordinação, naquele que é o homem insensato, naquele que é o homem que não tem sabedoria, que faz contraponto com a sabedoria que vem do alto, com a sabedoria que vem de Deus, uma sabedoria que é adquirida através do conhecimento do próprio Deus, através do conhecimento da sua palavra e principalmente através da prática dos seus ensinamentos. Logo, através da obediência. Obediência e desobediência não andam juntas, elas andam sempre em contraponto. E elas não se encontram, elas estão sempre em desencontro. E nós vamos acompanhar isso aí. Logo no versículo 1 do capítulo 29, eu quero te acompanhar a ler comigo, que é um verso que vai resumir um pouco do que é o nosso capítulo. Coloquei duas traduções para que a gente possa ler juntos. Vamos ler? O homem que muitas vezes repreendido endurece a cerviz, será quebrantado de repente, sem que haja cura. Quem insiste no erro, depois de muita repreensão, será destruído sem aviso e irremediavelmente. Veja comigo, e eu tenho usado aqui o comentário do pastor Hernandes Dias Lopes sobre o livro de Provérbios. Veja comigo que o capítulo já está falando sobre o homem que muitas vezes é corrigido, repreendido
orientado, mas que ainda assim permanece sem mudança, sem transformação. Você já conheceu, você conhece ou você é assim, uma pessoa altiva, de pescoço duro, né, de nariz empinado, de postura soberba ou arrogante? Você já teve uma atitude assim? Você já foi assim? Você conhece alguém assim? Perceba que o comportamento de um homem assim, de uma mulher assim, é um comportamento que ele tende a reincidir no seu próprio erro. É o teimoso, é aquela pessoa que nasceu assim, vai viver assim, vai ser sempre assim. E a vida vem, ele dá lições, e acontecimentos vêm, ele fazem até balançar. Mas essa pessoa mantém o nariz em pé, mantém a postura de altivez. É sobre essa pessoa que o verso 1 está dizendo. Essa pessoa que é repreendida pela vida, é repreendida pelas situações, é repreendida pela palavra de Deus, é repreendida pelo próprio Deus. E ainda assim ela não se quebranta, ela vai ser curada de alguma maneira. Qual é essa cura para a sua vida? Ela vai ser quebrada, ela vai ser repreendida de maneira que ela vai ser destruída irremediavelmente. Veja a figura que ilustra do homem serrando a árvore. Percebe essa atitude? Essa é uma atitude de alguém que certamente já foi advertido que está em posição errada. Qual vai ser o resultado dessa atitude? Esse homem certamente vai cair dessa árvore, desse galho. E eu não sei, mas eu suponho que muitas vezes os galhos são bem altos. Mas essa postura altiva, ela precede a queda. E por que ela precede a queda, meus irmãos? Porque a Bíblia toda vai nos ensinar que a salvação está no arrependimento. E a salvação, a redenção está no reconhecimento dos erros, está no reconhecimento do pecado. Logo, o homem, para ter a sua vida restaurada, para ter a sua vida salva, liberta, segura, ele precisa ter o seu coração quebrantado. A postura altiva, ela não denota quebrantamento, ela não aponta para um arrependimento. Então, Provérbios 29:1 já começa o capítulo nos ensinando que se nós queremos ter a nossa vida corrigida, para a salvação, para a redenção, para a libertação, nós não podemos deixar de ter o nosso ser, o nosso caráter, o nosso pensamento, as nossas atitudes, as nossas ações moldadas. É ser repreendido no erro, aprender e consertar, não ficar insistindo nele. E aí nós vamos nos livrar dessa morte, dessa destruição, dessa ruína que vem sem aviso prévio. Porque o dia, meus irmãos, e a hora que nós encontraremos com o Senhor Jesus, só Ele mesmo sabe. Nós não sabemos. E precisamos estar preparados para este momento. Precisamos estar prontos para prestar contas ao nosso Senhor da nossa vida. E enquanto esse dia não chega, precisamos aprender com os nossos erros e não ficar insistindo nele e neles. Isso é princípio de sabedoria, verso 1 do capítulo. Mas aí, nos demais versos, eu fui agrupando por temas para que a gente possa falar de maneira englobada por cada assunto que o capítulo está trazendo para nós. E o primeiro assunto sobre o qual nós vamos falar, que Provérbios 29 falou reiteradamente, é sobre governo, ou governar e ser governado, e justiça social, ou olhar para o social, olhar para o outro, considerar o outro. São temas que eu agrupei aqui, você vai ver, estão agrupados nesses versos. Alguns desses versos terão outros temas também, mas nós vamos estudar em blocos. Pode ser assim? Vamos lá. Verso 2 do capítulo 29 nos diz assim: quando os justos se engrandecem, o povo se alegra, mas quando o ímpio domina, o povo geme. O rei com juízo sustém a terra, mas o amigo de subornos a destrói. O homem que lisonjeia seu próximo arruma rede aos seus passos. Informa-se o justo da causa dos pobres, mas o ímpio não toma conhecimento disso.
12. O governante que dá atenção às palavras mentirosas achará que todos os seus servos são ímpios. O pobre e o usuário se encontram, e o Senhor alumia os olhos de ambos. O rei que julga os pobres conforme a verdade firmará o seu trono para sempre. Não havendo visão, o povo fica desenfreado, porém o que guarda a lei, esse é bem-aventurado. Muitos buscam o favor do príncipe, mas o juízo de cada um vem do Senhor. Então, nesse bloco, falando sobre justiça e sobre governo, eu quero ressaltar com você alguns pontos. O primeiro deles é que todo governo é instituído pelo Senhor. O Senhor tem domínio sobre os bons e sobre os maus. E o Senhor determina o tempo de cada governo, de cada rei. A palavra de Deus diz que é o Senhor quem permite. E a palavra de Deus também diz que quando o rei não é bom, é o Senhor quem destitui também do seu reinado. É o Senhor quem faz prosperar o reino. E é Ele também que o toma de volta, porque o domínio e o poder pertencem sempre ao Senhor, mesmo aqui neste mundo que nós vivemos. As autoridades foram constituídas pelo Senhor. E nesse domínio entre autoridade e governados, nós precisamos exercer essa dinâmica. Uns governam e outros são governados com permissão do Senhor. Mas a palavra de Deus diz que quando aqueles que governam, governam com sabedoria, governam orientados pelo Senhor, o povo vai bem. Mas quando esse governo é mau, quando esse governo é ímpio, é corrompido, o povo sofre, o povo geme. E isso acontece com permissão do Senhor. Então, o capítulo 29 ressalta a soberania de Deus sobre todos os povos, sobre todos os governos. E também ressalta que é o Senhor que faz nascer o sol sobre todos, aqueles que se alegram e aqueles que choram, aqueles que celebram e aqueles que estão aflitos. O Senhor é o mesmo para todos eles. E nós vamos aprender que o Senhor não está abençoando mais a uns do que a outros, mas o Senhor age com graça, com misericórdia e com bondade para com todos. O dom da vida é dado a todos. E o Senhor está com todos, sem fazer acepção de pessoas, sem fazer acepção entre pobres e ricos, que é um aspecto aqui da justiça social que esse capítulo está ressaltando para nós. É o aspecto de que aqueles que governam precisam governar com leis justas para todos, com leis justas para o rico que paga o seu advogado e com governo e autoridade que possa defender e legitimar o direito do pobre, aquele que não paga o seu advogado. Então, o que a palavra de Deus está dizendo é que um governo de sabedoria, um governo com autoridade vinda do Senhor, é um governo que tem um olhar para o necessitado, é um governo que tem um olhar para o carente. E, por outro lado, também nos alerta que o governado, não somente o governante, também precisa ter o seu olhar para o próximo, também precisa ter o seu olhar para o outro, também precisa considerá-lo. O direito do pobre não pode ser negligenciado em favor do rico, não pode ser negligenciado em favor de poderes escusos, em favor de vantagens. Aqui no capítulo 29, nós vamos ver aqui que na teia de governar, você vai ter o homem que só elogia, você vai ter o homem que é aquilo que nós chamamos de puxa-saco. E esse puxa-saco, ele está ali sempre em volta, né, de quem tem o poder, de quem pode lhe oferecer vantagens, de quem pode lhe oferecer algo em troca dos seus elogios. Então é prudente ao homem sempre, sempre, sempre avaliar os elogios e fugir dessa pessoa que é o puxa-saco, dessa pessoa que está ali sempre elogiando e enaltecendo, muitas vezes por coisas pequenas que nem têm merecimento de tanto elogio. Por outro lado, elogiar também é uma coisa boa, também é uma coisa que abençoa, que ajuda, inclusive o governante.
quando ele faz uma coisa boa, quando aquele que nos lidera tem uma boa atitude, elogiar é uma coisa boa. Agora, nós, enquanto elogiarmos, também precisamos zelar pelo nosso ego, pela nossa vaidade, porque os muitos elogios podem nos levar a uma postura de arrogância, podem nos levar a uma postura vaidosa, e nós podemos começar a pensar que de fato somos merecedores de todos aqueles elogios ou de toda aquela posição que os elogios nos levam, não é? Aqui também, Provérbios 29, nós vamos falar sobre suborno, sobre corrupção. Nós vamos falar de governos que agem segundo seus próprios interesses. Vamos falar do governante que governa para si e para os seus pares, e não para o povo. E vamos falar, daquele governado que tem um pouquinho mais de recurso ou que tem algo a oferecer em troca de favor. Nas duas pontas, o comportamento é errado. Nas duas pontas, a atitude é reprovada pelo Senhor. O suborno, ele é errado do lado de quem pede, de quem o faz, e ele é errado do lado de quem cede, de quem permite, de quem tem uma postura passiva ou compassiva diante do suborno. Então, a causa dos pobres também está elencada aqui no versículo 7, não é? A causa dos pobres, ela não incomoda o ímpio, ela não incomoda o homem que não tem temor do Senhor, porque o homem que não tem temor do Senhor, o ímpio, ele tem a vida voltada para si mesmo, ele é egocêntrico, ele não tem uma percepção do outro. Logo, a causa do necessitado, a causa da viúva, a causa do órfão, a causa do faminto, não lhe toca, não lhe move. Mas o homem sensato, o homem sábio, ele precisa ter o seu olhar, os seus ouvidos e as suas mãos atentos à necessidade daqueles que estão ao nosso redor, aqueles que estão mais vulneráveis. Também falamos aqui sobre a justiça do julgamento. Julgar a partir da sua posição precisa ser um ato de verdadeira justiça. O julgamento, tanto de quem governa, como de quem é governado, sobre os outros, sobre as causas, ele não pode ser feito, realizado a partir dos seus próprios interesses. Nós precisamos estar pensando sempre nos interesses comuns, coletivos. E isso é o que faz a dinâmica do governar e ser governado. Pensarmos juntos naquilo que é o bem para todos nós. E aí o governo prospera. Mas também falamos aqui dos valores. Também falamos aqui daquilo que constitui a essência da sociedade. E você vai ver que o homem ímpio, ele tem plantado valores de uma sociedade totalmente voltada para o homem, onde o homem é o centro, onde o homem é o objeto de todo valor, onde o homem é o próprio Deus, onde o homem é exaltado, onde o homem determina todas as coisas, e os irmãos são testemunhas junto comigo de que nós temos caminhado nessa direção cada vez mais. É o culto ao corpo humano, é o culto à inteligência humana, é o culto ao poder humano, é o culto à raça humana, quando na verdade nós devemos cultuar ao único Deus, Senhor, Salvador das nossas vidas. Nós somos as criaturas, Ele é o Criador. Todo culto deve ser dado a Ele. Mas logo uma sociedade que é voltada ao culto ao homem, ela vai ser construída em torno de valores equivocados, valores errados, valores que destroem a família, valores que destroem a igreja, valores que destroem o casamento, porque o que importa neste tempo é o que eu quero, o que eu posso fazer, o que eu quero realizar, os meus desejos, ser servido, a minha visão de mundo, a minha decisão, o meu posicionamento, o meu direito. Percebem, meus irmãos, percebem que esse tem sido o discurso que tem sido inculcado nas nossas cabeças, tem sido inculcado na cabeça das crianças. O meu conforto, o meu ponto de vista, o meu lugar
lugar de fala, todas essas expressões e todos esses sentimentos voltados unicamente para o homem. O futuro de uma sociedade assim, meus irmãos, é tenebroso. Como diz o versículo 1, o futuro de uma sociedade assim é ser quebrado, é ser destruído, e será de uma hora para outra. Será sem aviso prévio, será quando a gente menos perceber. Em oposição a isso, um governo, uma sociedade com um olhar de justiça social, um governo, uma sociedade com um olhar para valores do alto, é uma sociedade que ama a família, que valoriza a família, é uma sociedade que respeita a igreja, que entende o poder sobrenatural de Deus no mundo, que se reconhece pecadora, é uma sociedade que se reconhece fruto de uma criação divina. E aí essa sociedade prospera, essa sociedade caminha bem. E aí o próximo tema, que a gente vê também no capítulo 29, você pode acompanhar comigo, é a volta da sabedoria e da insensatez, né? Que é um tema muito recorrente aqui no nosso livro de Provérbios. E como eu disse já no início, né? Sabedoria e insensatez estão sempre em lados opostos. Não caminham juntos de maneira alguma. Ou você é sábio ou você é insensato. O meio do muro não existe. Não existe. E para você ser sábio, você precisa se posicionar no caminho da sabedoria. E aí nós temos a leitura aqui destes versos que eu selecionei para a gente. Vamos ler juntos? Verso 3. O homem que ama a sabedoria alegra seu pai, mas o companheiro de prostitutas desperdiça os bens. Os homens escarnecedores alvoroçam a cidade, mas os sábios desviam a ira. O homem sábio que pleiteia com tolo, quer se turbe, quer se ria, não terá descanso. Os homens sanguinários odeiam o íntegro, mas os retos procuram o seu bem. O tolo dá vazão a toda a sua ira, mas o sábio a encobre e a reprime. Viste um homem precipitado nas suas palavras? Mais se espera de um tolo do que dele. O homem irascível levanta contendas, e o furioso multiplica as transgressões. A soberba do homem o abaterá, mas o humilde de espírito receberá honra. Porque tem parte com o ladrão, odeia a sua própria alma, ouve maldições e não denuncia. O temor do homem armará laços, mas o que confia no Senhor será posto em alto retiro. Muito bem, muito bem, muito bem. Aqui, nesses versos falando sobre sabedoria e insensatez, eu destaquei alguns aspectos que eu quero que você acompanhe comigo. Primeiro deles, sabedoria, gente, ela antecede, ela é anfitriã de prosperidade. O homem sábio, ele prospera na sua vida, ele prospera nas suas decisões, ele prospera no seu lar, ele prospera nos seus negócios. A sabedoria, ela está aí na antessala, tanto da felicidade quanto da prosperidade. A gente vê também aqui sobre o escárnio, e é uma passagem que me chama bastante atenção, porque os homens escarnecedores, eles provocam um alvoroço onde eles estão. Você sabe quem é o escarnecedor? O escarnecedor, ele não é apenas um pecador. Ele não é um simples pecador, ele não é alguém que erra e vive a sua vida errando. Ele é alguém que se envaidece, que celebra o pecado, que zomba da sabedoria do alto, que zomba do homem sábio. Esse é o escarnecedor. O escarnecedor é aquela pessoa que tripudia em cima dos valores morais, em cima dos valores cristãos, que tripudia em cima da família. Esse é o escarnecedor. Ele quer envergonhar o evangelho, ele quer envergonhar o povo de Deus, ele quer envergonhar o cristão. O escarnecedor, ele não se contenta só com a sua vida em pecado, com a sua vida errada, com a sua vida torta. Ele tem prazer em acusar, ele tem prazer em fazer cair o homem santo. Esse é o escarnecedor.
Ele tem prazer em zombar das coisas de Deus. Dá até um mal-estar pensar em escarnecer a palavra de Deus, não é mesmo? Mas olha ao nosso redor, olha ao seu redor. Quantas cenas, quantas situações, veja os jornais. Nós vemos diariamente o homem mau, o homem insensato, escarnecendo das coisas de Deus. Mas o caminho dele, meus irmãos, leva à ruína. Leva à ruína, porque de Deus não se zomba. Aí a gente vê também, aí no verso 9, que nós já falamos aqui, eu mesma já dei aula falando justamente sobre esse assunto, que não tem vantagem na gente discutir com o insensato. A pessoa insensata, ela é muito convencida dos seus pensamentos, das suas ideias, e ela realmente está segura. Então, quando a gente cai num debate mais acalorado, numa discussão com o insensato, a gente só se cansa e entristece a alma. É improdutivo, a gente não consegue mudar a cabeça do insensato, porque a própria, Provérbios 29 vai dizer que as muitas palavras não mudam o pensamento do homem insensato. Então, para mudar o coração de um insensato, que você conheça, que eu conheça, só o poder de Deus. Intercessão, oração, em prol dessas pessoas, em prol dessa pessoa, em prol das nossas vidas, se nós estivermos ocorrendo nestes pecados de insensatez, é a solução. É Deus na vida da pessoa, é Deus na vida do homem que traz a mudança. E aí nós já falamos dos escarnecedores, mas nós temos também os sanguinários, não é? Os sanguinários, né? É aquele homem insensato que, além dele ser insensato, ele não gosta do homem insensato. Ele quer provocar, ele quer trazer a ira do homem insensato. E aí a gente já aprende na palavra de Deus que o pecado não está em irar-se. Irar-se é uma coisa normal, meus irmãos. É uma emoção que aflora dentro de nós, é uma indignação que brota dentro de nós. Mas a palavra de Deus nos exorta a nos irar e não pecar. E como é que eu vou conseguir fazer isso? Praticando os frutos do Espírito: domínio próprio, longanimidade, bondade, paciência. Tudo isso que nós precisamos praticar diariamente é o que faz com que o homem sábio, nós, não caiamos na teia da ira e não caiamos na teia do sanguinário, que está aí para fazer isso também. E aí, quando a ira aflora dentro de nós aprendemos aqui no capítulo 29, acabamos de ler, que o homem sábio, ele busca diante do Senhor sufocar a sua ira. Ele busca reprimir esse sentimento de revolta e de rebelião e de insubordinação que são o tema da nossa alma, para que ele não caia em pecado. Coisa que o homem insensato, obviamente, não consegue fazer. E a gente vê que esse homem insensato, ele acaba provocando laços para a sua própria vida, que é o verso 25 que você leu. E o que isso quer dizer? Um pecado, meu irmão, chama outro pecado. Então, quando nas nossas vidas nós cultivamos pecados, nós acabamos por nos envolver numa teia de pecados. Uma mentirinha chama outra mentirinha, que chama outra mentira, que cria um mentirão. E outros pecados de igual forma. Eles começam aqui um pensamento que você alimenta, que eu alimento. E daqui a pouco ele sai em forma de palavras, daqui a pouco ele sai em forma de intenções e daqui a pouco ele sai em atitudes. Então, o laço do pecado, ele é assim na vida do homem. Não caia no laço do pecado. Como você não vai cair no laço do pecado? Confessando os seus pecados a Jesus, se arrependendo dos seus pecados e pedindo misericórdia e graça de Jesus para sair deste caminho, para viver uma vida íntegra, para viver uma vida reta, se livrando assim das teias e dos laços que o inimigo, porque não se engane, pai do pecado é o inimigo. E ele quer nos amarrar, ele quer nos prender. Mas em nome de Jesus, no caminho da sabedoria, nós nos livraremos, nos libertaremos
de atitudes pecaminosas nas nossas vidas. Estaremos livres dos laços. Amém, hein? E aí, 29 ainda nos fala sobre a postura do servo, né? A postura do servo, verso 29, o 19 a 21 diz assim: o servo não se blindará com palavras, porque ainda que te entenda, todavia não responderá. Quando alguém cria delicadamente o seu servo desde a mocidade, este por derradeiro quererá ser seu filho. Está falando, obviamente, do servo que não tem buscado uma postura de sabedoria, de sensatez, né? O servo rebelde. Esse servo rebelde é aquele que agora há pouco eu te falei, insensato. Você fala com palavras e ele não acata, porque ele está preso, ele está fixo e está decidido em seus posicionamentos, em suas ideias, em suas teorias. Esse servo é bem difícil. E aqui também fala que quando você tem um servo muito amado, que você fica mimando aquele servo, que ele é tão bonzinho, lembra dos muitos elogios? Acaba gerando essa postura aqui, ó. Ele daqui a pouco vai querer ser mais do que um servo. Ele vai achar que ele é merecedor de todos os mimos. Percebe que nós precisamos zelar pela nossa postura enquanto servos de Jesus, servos do Senhor? Porque se na nossa vida a gente não zelar pela nossa postura de servo, nos colocando com humildade diante dele, nos colocando no lugar de quem serve, de quem aprende, de quem recebeu o favor do Senhor, nós podemos acabar nessa postura aqui. Eu sou tão bonzinho que Jesus deve mesmo fazer isso por mim. Jesus, eu sou tão maravilhoso e fofo que eu deveria me sentar à sua direita. Essa é a postura que o capítulo 29 está nos falando. Então, cuide do seu coração de servo. Não se permita se colocar no lugar de Deus, no lugar de Senhor da sua própria vida. E aí, aqui também, nós falamos sobre pais e filhos. No capítulo 29, nós temos assim, verso 15 e 17. A vara e a repreensão dão sabedoria, mas o rapaz entregue a si mesmo envergonha sua mãe. Corrige teu filho e te dará descanso, e dará deleite à tua alma. Todos nós sabemos que os filhos são a alegria dos pais. O filho sábio, o filho que busca o caminho da santidade, ele é um deleite para os seus pais. Ele é um contentamento. Ele faz com que seus pais durmam tranquilos. Por outro lado, todos nós sabemos que um filho insensato, um filho fora dos caminhos de santidade, traz muito sofrimento à sua casa, traz muito sofrimento aos seus pais. E aqui nós estamos aprendendo em Provérbios que tudo começa com a correção, com o ensinamento, com a disciplina, com o ensinamento. Quando a gente vê sobre a vara, né? A gente é muito acostumado a ouvir as pessoas falando: tem que usar a vara mesmo, tem que corrigir essa criança, né? Tem que bater nesse menino, tem que bater nessa menina. E as pessoas não entendem exatamente o que a vara significa. A vara, tal qual o cajado, ela é um objeto para você trazer para o caminho, para você mostrar o caminho, para você segurar quando o caminho estiver sendo ultrapassado, para você fazer barreira quando uma regra for quebrada, quando um caminho levar para o abismo. A vara serve para tudo isso. Para tudo isso serve a vara. E aí é muito importante que como pais, esse conceito esteja dentro de nós para que a gente entenda o nosso papel de condutores, de guia. Sabe por quê? Porque aquela criancinha linda e fofa que o Senhor nos entrega, aquela criancinha, ela é nascida já em pecado, como todos nós. E ao longo da sua infância, ao longo da sua vida, o seu coraçãozinho vai se inclinar para o mal, para o pecado. E quem é que vai orientar? Quem é que vai disciplinar? Quem é que vai pôr os limites desde o começo? Ensina a criança o caminho que ela deve
andar. É o pai e a mãe que vai fazer isso. E acredite, fazendo isso pelos filhos, nós estamos fazendo um favor. Por quê? Porque se uma criança fosse autoeducar, se ela fosse autogerir, você e eu sabemos que isso não vai dar muito certo. Se ela for decidir o que ela come, que é a coisa mais simples, não vai dar muito certo. O caminho não vai ser bom, o resultado não vai ser bom. O resultado não vai ser esse filho que é deleite para os pais. O resultado de uma educação sem disciplina, o resultado de uma educação sem regras, o resultado de uma educação sem orientação, o resultado de uma educação sem inspiração, sem modelo, porque nós precisamos ser modelo para os nossos filhos. Se nós queremos ter filhos que oram, nós precisamos orar. Se queremos ter filhos que leem a Bíblia, nós precisamos ler a Bíblia. Se queremos ter filhos que reconhecem os seus erros, nós precisamos reconhecer os nossos erros. Se queremos ter filhos que amam o Senhor Jesus, nós precisamos amar o Senhor Jesus e mostrar para eles como se faz, mostrar para eles qual é o lugar de Jesus na nossa vida. Tudo isso, meus irmãos, tudo isso faz parte da vara. E não apenas o bater e corrigir o nosso filho, a nossa criança. E aí nós vemos também o ímpio e o justo, que é bastante parecido com o sensato, né, e o sábio, mas vamos ler juntos também. Na transgressão do homem mau há laço, mas o justo jubila e se alegra. Informe-se o justo da causa dos pobres, mas o ímpio não toma conhecimento disso. Quando os ímpios se multiplicam, multiplicam-se as transgressões, mas os justos verão a queda deles. O homem iníquo é abominação para os justos, mas o de retos caminhos é abominação para o ímpio. E aqui nós temos temas sobre os quais já falamos, então eu quero ressaltar o verso 16 e o 27. Também já comecei a falar sobre isso há pouco. Nesse tempo que nós vivemos, um tempo de muita iniquidade, um tempo de muita prostituição, um tempo de muito desvio de caminho, de bons caminhos, nós não podemos negar que o verso 16 acontece. Quanto mais ímpios, quanto mais pessoas pecadoras, desgraçadas, que não reconhecem Jesus em suas vidas, mais pecado nós teremos entre nós. Uma sociedade que não conduz pessoas a Jesus, uma igreja que não conduz pessoas a Jesus, está contribuindo para a multiplicação das transgressões entre nós. E todos nós juntos pagaremos o preço disso. E já temos pagado um preço alto, meus irmãos, por ver diariamente o mal se multiplicando ao nosso redor. Se multiplicando numa velocidade, né? E agora, em tempos de tecnologia, de internet, enquanto a gente dá um passo, o mal que está presente no mundo, dá 10, dá 20. Nós precisamos ser sérios na pregação do Evangelho. Nós precisamos investir na vida das pessoas, para que elas sejam salvas e para que haja transformação em nosso meio. A transformação do mundo, a transformação da sociedade, a transformação da vida do homem só acontece através de Jesus. Sem Jesus presente no mundo, o mal e a iniquidade vão se multiplicar. Mas, em contrapartida, quando os sábios, quando o justo se multiplica, o mundo melhora. Quanto mais pessoas salvas em Jesus, melhor vai ser de se viver aqui nesse mundo. Quanto mais pessoas salvas em Jesus no seu condomínio, melhor vai ser viver aí. Então não há outro caminho, não há outra resposta para este tempo. Só Jesus, só Jesus. E aí sabe o que acontece?
nessa dinâmica do justo e do ímpio? O justo, ele não gosta, ele não se sente bem, ele não tem prazer em conviver com o ímpio, com o pecado, com o mal. Mas na contrapartida, o ímpio, o pecador, o pecador todos nós somos, mas onde o pecado reina, eles também não gostam de conviver com o justo. Mais uma vez, para nós chegarmos à solução dessa equação, nós precisamos de Jesus. Nós precisamos de Jesus para amar o nosso próximo, independente da condição dele. Nós precisamos de Jesus para levar o nosso próximo perdido a Jesus. Nós precisamos de Jesus para nos relacionar bem com os que já são salvos em Jesus. Nós precisamos de Jesus. Provérbios 29 nos fala aí desse ímpio e desse justo. E aí, para a gente concluir os temas que foram abordados aqui no capítulo, vê comigo sobre o que falamos. Quando o ímpio domina, o povo geme. Falamos isso logo no início da nossa aula. Quando os nossos governantes governam apenas para si mesmos, quando os nossos governantes são adeptos a falcatruas, subornos, corrupções de maneira geral, quando os nossos governantes não têm princípios e valores, todos nós sofremos, todos nós gememos. Nós precisamos de autoridade sobre nós que tenham temor do Senhor e que tenham aprovação do Senhor. O justo se informa da causa dos pobres. Falamos isso. Não podemos esperar só dos que nos governam. A obrigação para com os pobres é de quem governa e de quem é governado. É de todos nós. O justo, o homem que conhece Jesus, ele não pode viver a sua vida sem prestar atenção aos que estão ao seu lado, quer sejam eles ricos, quer sejam eles pobres. Mas o homem justo, o homem sábio, ele não pode viver uma vida cristã desconsiderando os necessitados, sem olhar para os necessitados, sem agir com justiça e equidade para com aqueles que estão vulneráveis ao nosso redor. Tudo isso está aqui no nosso capítulo 29. O tolo dá vazão a toda a sua ira. Nós lemos isso logo ainda agora, sobre o homem sensato e o homem insensato. Aquele que se ira e peca. Além de se irar, ele traz para os seus lábios palavras de ira, palavras de ofensa, palavras de baixo calão. Sua boca fere com palavras o próximo e tudo ao seu redor é atingido pela sua ira. Isso é comportamento do homem tolo. E não havendo visão, o povo fica dissoluto, o povo se desfaz. Não havendo visão, não havendo sabedoria, não havendo direção, não havendo orientação, a gente vai viver num mundo, numa sociedade que caminha sem direção, sem princípios, sem valores e que vai se acabando, como também começamos a ver no nosso meio. Quando não valorizamos a família, quando não valorizamos o casamento, quando não valorizamos a boa relação entre pais e filhos, quando não valorizamos a igreja, quando não valorizamos os relacionamentos, quando não valorizamos o próximo, a sociedade se desfaz. Porque não existe sociedade centrada no homem. Precisamos de visão, precisamos de entendimento, precisamos de sabedoria, e tudo isso a gente leu aqui, não é mesmo? E aí a gente volta lá para o tema da nossa aula. A sabedoria instrui contra a rebeldia e a insubordinação. Vejam que tudo que nós falamos aqui se relaciona com a obediência. Obediência à palavra de Deus. A obediência aos ensinamentos do Senhor, a obediência aos caminhos que Ele tem para nós, que são caminhos de paz e são caminhos de prosperidade.
não são caminhos de rebeldia, não são caminhos de insubordinação. Nós não podemos ser revoltos, revoltados, rebeldes diante daquilo que o Senhor nos ensina. Pelo contrário, nós precisamos levantar as nossas cabeças, levantar as nossas vozes, nos erguer em favor do que o Senhor nos ensina na sua palavra, em favor daquilo que Ele espera para nós, daquilo que Ele espera para o governo dos homens, para aquilo que Ele espera para as nossas vidas. A vontade do Senhor é sempre boa, perfeita e agradável. Estejamos sujeitos, submissos e obedientes à sua vontade. Amém? Essa é a minha oração para a sua vida, essa é a minha oração para a minha vida. Foi um prazer, uma alegria estudar Provérbios 29 com você. Espero rever você outras vezes. Que Deus te abençoe. Esteja conosco nas nossas outras atividades, esteja conosco nos nossos cultos e faça uso do nosso material virtual que está todo aí na nossa página, prontinho para abençoar e edificar a sua vida. Vamos orar? Nosso Deus querido, tira de nós, Senhor, toda a altivez, para que sejamos pessoas humildes diante do Senhor, para que nos coloquemos no lugar de servos diante do Senhor e para que possamos, ó Deus, reconhecer no Senhor orientação para as nossas vidas. Nos ajuda a praticar a sua palavra, nos ajuda a viver segundo a tua vontade. Em nome de Jesus, amém e amém. Um abraço para você, até a próxima!